E começou a semana da tier list aqui no canal, onde todos os dias eu vou soltar um vídeo classificando os melhores e os piores heróis de cada rota. E a gente vai começar falando da rota superior, e aqui a gente tem 5 tiers, começando do muito forte, indo pro forte, ok, fraco e muito fraco. E eu vou colocar todos os heróis aqui em cada tier e vou explicar um por um o porquê que eu coloquei eles em cada divisão. Então, ó, já deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora! E ó, vamos aproveitar que a gente tá na semana da tier list e vamos fazer a semana também dos 60k, assim, família, falta muito pouco pra gente chegar nos 60k de inscritos aqui no YouTube. Agradeço você que já faz parte dessa família, mas se você não faz ainda, cogita a ideia de se inscrever aí embaixo, porque a gente traz muito conteúdo de Honor of Kings e nessa semana vai ter bastante aí com a semana da tier list, né? Então, ó, aproveita e se inscreve aí, já fortalece na meta. E vamos começar logo falando desses heróis. Essa é a tier list da rota superior. Para você que gosta de tirar aqueles prints, que gosta de se emocionar e falar assim, meu Deus, olha o que meu herói tá fazendo nesse tier, ele é muito mais forte, ele é muito mais fraco. Você não sabe o que você tá falando, esse é o momento, tá? Printa, se quiser ir nos comentários aí já começar a reclamar, falar um monte de coisa, faz. Mas se você quiser entender a explicação de cada um desses heróis, eu vou te explicar, começando pelo muito fraco, tá? E aqui a gente tem somente o Yang Jiani, que não tem muito o que dizer, né? Desde que quando ele chegou no jogo, ele é um dos heróis mais fracos que a gente tem na rota superior. É claro que de vez em nunca você vai ver um mono, um cara que é muito bom nos elos mais altos jogando com ele, mas ainda assim é aquele herói que você tem que ser mono, você tem que ser incrivelmente bom para quem sabe carregar uma partida e mesmo assim o impacto dele contra heróis que são mais fortes no meta é muito pequeno. É claro, se você tá em elos menores, você pode ganhar vários jogos de Yang Jiani, tá? Mas nos elos mais altos, esse boneco aqui é a escória da escória, tá? Dificilmente você vai ver alguém jogando com isso aqui, é muito ruim, então ele fica aqui no nosso muito fraco isolado. Logo acima dele a gente tem dois, Mestre Sombrio e Arthur. O Arthur também é um caso que em elos mais baixos ele funciona melhor. Eu até recomendo para você que de repente tá começando no Rock agora, tá no Platina, tá no Diamante, tá chegando ali no Mestre e quer jogar com um herói da rota superior, pode jogar de Arthur, porque ele é um herói simples e tem a sua efetividade. Mas atualmente, principalmente falando de elos mais altos, falando do competitivo, o meta não tá muito legal pro estilo de jogo do Arthur. Ele pode até aparecer na selva, e às vezes eu acho que na selva ele até consegue se encaixar melhor, mas ainda assim é um herói que no momento eu considero muito fraco. Você pode até considerar ele ok, não é nenhum absurdo, mas eu acho que ele não passa disso, tá? Ele é entre um muito fraco e um ok. Já o Mestre Sombrio, esse aqui não tem muito o que fazer, né? Dos tanques que a gente tem no momento da rota superior, ele é o mais cansadinho, ele ainda é melhor na rota superior do que suporte, tá? Eu ainda prefiro ele lá em cima, mas no momento não dá pra dizer que ele é nada mais do que fraco. Ele é só um herói aí que eu não recomendaria que você pegasse. E ó, a gente vai falando de alguns conceitos aqui no vídeo, e é claro que você pode mandar nos comentários aí se você tiver alguma dúvida, mas também colar nas lives que a gente faz todos os dias aqui no YouTube e na Twitch. Geralmente começa ali a partir das 18 horas, às 6 da tarde, mas às vezes começa umas 5, 4 da tarde, pode começar mais cedo. Pra você aí que tá no período da tarde, quer pegar live, pra você que chega do trabalho, pode chegar também que à noite a gente vai estar aí. E você vai conseguir aprender mais coisas e tirar suas dúvidas também, tá? Então, live todos os dias, YouTube, na Twitch, os links estão aí embaixo. No caso, o link da Twitch tá aí embaixo, se você quiser colar, tá mais que convidado. Passando para a divisão dos OKs, a gente tem a Yuhan, que sofreu alguns buffs e ela tem aparecido um pouco mais, tá? Uma heroína que eu acho que até pode ganhar mais força no meta, talvez ela tenha ainda mais potencial do que a gente tá enxergando, só que o kit dela é extremamente comum e funciona mais em elos baixos barra médios, tá? Então, um herói bem ok. Você tem o Kai é um herói muito quebrado, muito forte, só que ele é muito quebrado, muito forte na selva. Jogando na rota superior, ele é um herói ok. Você pode fazer a build tanque dele, ele vai tancar, só que você tem outros tanques melhores para a rota superior. E se você quiser fazer ele full dano, aí eu já não recomendo muito, porque ele perde muito do potencial dele, tá? O grande diferencial do Kai é ser um grande tanque que dá bastante dano, que dá um dano considerável. Se você faz ele full dano, ele deixa de ser esse grande tanque, e aí você não aproveita do potencial do herói, tá? Você acaba meio que quebrando aí a principal característica dele. Então, ele na rota superior não vale tanto a pena assim. O Ata é um herói que tá voltando a crescer, que tá voltando a aparecer no meta, com esses buffs no tanque, então ele pode voltar a aparecer, principalmente na selva, não sei se tanto ainda na rota superior, mas na selva com certeza. Então aqui, como a gente tá falando da rota superior, ele é só um ok. Guan Yu é aquele velho campeão de mono, que a gente fala, né, que ele é um herói que nas mãos de um mono muito bom pode sim desequilibrar uma partida, mas de novo, você tem que suar sangue para conseguir fazer a diferença com esse herói aqui, porque de fato, além dele ter uma mecânica bem diferente, o estilo de jogo dele é diferente, e o herói ainda assim fica muito abaixo dos heróis mais metas que a gente tem na rota superior. Já o Cao Cao, dessa lista, eu acho que ele é o que mais tem um potencial oculto, tá? Pode ser que ele cresça nessa tier list. A gente ainda não tem certeza se é tanto na selva, se é tanto no top. Lá na KPL, que é a liga chinesa, ele tá aparecendo nas duas roles. Então é um herói que tá ganhando força assim no meta. Pode ser que numa próxima tier list eu já coloque ele no forte,
principalmente com os novos itens que estão aparecendo. Então ele tem sim um potencial oculto, tá? De todos que eu coloquei aqui no ok, eu acho que ele é o que mais tem condições de ser um forte, ou talvez até seja forte, dependendo do momento aí que você está assistindo esse vídeo, ou dependendo, né, das coisas que acontecerem nos próximos dias, mas eu ainda vou deixar ele no ok aqui com esse pontinho de atenção. Passando para a linha dos fortes, aqueles heróis que eu vou recomendar para você em praticamente todos os elos, tá? Lu Bu, um herói muito bom, que tanca bastante, tem bastante dano. É claro, ele precisa escalar no jogo, ele tem uma questão ali do early game ser um pouquinho difícil de você jogar. Em ranqueada às vezes é meio complicado, né? Porque seu time vai muitas vezes tomar um amasso muito cedo, você não vai ter tempo de escalar com o Lu Bu. Mas é um herói que quando você escala ele é muito forte, comba muito bem com a Dolha, tá? Tem uma sinergia muito boa. Li Xin, aqui eu tô falando do amarelo. Já o vermelho, eu não vou colocar ele na tier list porque ele, assim, é um herói bem meme, tá? Eu sei que em elos mais baixos você pode colocar o Li Xin vermelho como ok, porque ele leva torres, ninguém olha minimap, então ele fica levando torre lá enquanto ninguém para ele. Então, eu até entendo. Mas em elos mais altos, você um Li Xin vermelho não vai aparecer praticamente nunca. Assim, é muito raro de você ver um, porque o amarelo é 100 vezes melhor. Então, se você tiver que escolher um lixinho, você vai escolher o amarelo, principalmente elos mais altos, e o lixinho amarelo é bem forte. Nas mãos de quem é muito bom esse boneco. Ó, esse boneco carrega a partida, tá? É muito quebrado. O amarelo. Já o Fuse, já tem um tempo que eu tenho falado que ele tem aparecido muito mais na rota superior, para ter esse papel de levar torres, mas também, muitas vezes, para criar uma jogada pro time, para prender um atirador na ultimate, para tancar bastante, prender algum alvo que você precisa matar, que seu time precisa matar e depois sair. Então ele é um campeão que tá se tornando mais completo. Ainda prefiro ele aparecendo na bot lane, né, com o Fuse da Kiao, que é o combinho aí clássico do competitivo, mas na rota superior ele é bem ok também, eu recomendo pra você. Lianpo, que é um tanque bem sólido, bem seguro, muitos e muitos pets aí, ele continua lá em cima. Não é o herói mais forte do jogo, mas entre os tanques com certeza é um dos melhores e mais seguros que você pode ter. Mulan, que sofreu alguns nerfs, então ela perdeu um pouquinho de prioridade, mas ainda assim é muito forte, é muito efetiva, principalmente nas mãos de bons jogadores, tá? A Mulan é aquela heroína que não adianta. Se você tem uma Mulan meia boca, é muito mais fácil você pegar outro herói, se você quiser subir de elo. Agora, se sua Mulan já tá no nível bem alto, você tá bem masterizado com ela, sua mecânica é muito boa, você vai sim carregar alguns jogos. Então ela é uma heroína que continua forte, apesar do nerf. O Dharma é nosso destaque aí, aparecendo lá em cima. Na verdade, assim, o Dharma, o que acontece? Ele é um herói que sofreu o rework, e depois do rework ele se tornou um campeão bem decente. Ele é bom pra ranqueada em elos baixos, médios, altos, mas você precisa aprender a jogar com ele, porque ele também tem um jeito de jogar um pouquinho diferente e precisa ser masterizado. Não é aquele herói que você joga 3 partidas e define se ele é bom ou não. Você tem que ficar um tempinho ali pra dar um upzinho. Um Dharma iniciante tem uma diferença muito grande para um Dharma mais avançado, e um Dharma mais avançado realmente entraria nesse tier aqui, sem sombra de dúvidas. O Doom, que é aquele herói, pô, que não tem muito o que falar, né? Na selva ele é muito forte, no top eu acho ele um pouco menos forte, mas ainda assim é bem forte. É uma das melhores escolhas que você tem de tanque, é um campeão flex, né? Pode aparecer em outros lugares também. Sun Ce, que tá com uma prioridade muito boa, tá em elos mais altos no competitivo, para você transferir pressão pro mapa, para você, depois do nível 4, sempre aparecer alguma rota em vantagem numérica para criar uma jogada. É claro que é um herói que depende ali de uma construção boa. Se tudo der errado no começo de jogo, o Sun Ce vai meio que virar inútil, sua ultimate não vai servir ninguém, não vai matar ninguém. É um herói muito, às vezes, 8 ou 80, mas é muito forte, tá? E vale a pena sim você jogar. Em todos os elos ele tá funcionando legal. E a Charlotte, que desceu um pouco na nossa lista. Pra mim a Charlotte continua sendo muito forte. Ela ficaria numa zona do meio aqui, tá? Entre forte e muito forte. Eu entendo se você quiser colocar ela no muito forte. Mas acho que, no momento, os outros heróis que eu vou falar na sequência estão um pouquinho mais fortes que ela. Então eles se classificam nesse tier mais especial, enquanto a Charlotte fica um pouco abaixo. Mas dessa lista aqui, sem dúvida nenhuma, um dos melhores heróis que você tem do forte, que pode ser muitas vezes aí um muito forte também. E por fim, falando do nosso tier SS, temos 3 heróis aqui que eu considero muito acima dos outros. Mayene, que até perdeu um pouquinho de prioridade sim, em elos mais altos, mas ela continua sendo muito, mas muito forte, muito bom nas mãos de jogadores que são talentosos, que extraem o máximo da mecânica dela. Desses 3, talvez seria o que eu menos recomendo no momento, desses 3 aqui, mas ainda assim é uma ótima escolha, principalmente para quem tem ela masterizado. Uma Mayene meia boca hoje em dia já é mais complicado, mas se você masterizou ela legal, vale muito a pena, ela continua sendo uma ótima opção, até uma opção blind, né? Aquela opção que você pode escolher sem ver a matchup, sem ver qual herói o seu adversário vai pegar, porque ela é muito safe, muito tranquila. Você tem a melhor opção para mim, que eu continuo recomendando para todos os elos, e principalmente para quem é iniciante na rota superior, que é o Byron, um herói simples e muito efetivo, tem muito dano, tanca, poder de flanco, ele faz de tudo um pouco e faz tudo muito bem. Ele não é daqueles heróis que faz de tudo um pouco, mas acaba não fazendo nada legal. Ele sim é bem completinho e fácil de jogar, então não tem como tirar ele desse tier ainda, tá? Continua sendo prioridade. E o Alain, para mim, talvez seja a escolha mais forte ao lado do Byron, principalmente dependendo do elo que você tá.
Em elos mais altos, o Alain consegue ter mais impacto ainda no jogo, porque a noção do jogador geralmente é um pouco mais alta. Então ele entende o papel do Alain no jogo, ele sabe os alvos certos que ele vai parar, ele sabe chegar na backline mais fácil, e ele consegue se expor muitas vezes sem morrer, consegue causar um alvoroço na backline e sair vivo. Em elos mais baixos, o Alain às vezes acaba meio que dando aquelas trolladinhas, né? Erra o alvo, ou chega lá na backline pra causar e acaba morrendo logo quando cai da ultimate. Então você acaba tendo esse tipo de problema. Mas hoje, principalmente o Alain de correr, tá aparecendo cada vez mais no meta. Aparece no campeonato também, esse Alain de correr, ele causa, ó, é muito difícil jogar contra, principalmente se você é atirador, se você é maguinho, e ver um Alain do outro lado, saiba que você vai ter dor de cabeça. Porque com esse correr aí, esse não tem como, tá? Ele vai te buscar, ele vai combar com a ultimate dele, ele vai sair e você não vai conseguir fazer muita coisa. Você tem que matar ele muito rápido, ou você tem um hard CC absurdo no Alain, senão não vai funcionar, uma supressão, alguma coisa do tipo, tá? Então, pra mim, ao lado do Byron, são as duas melhores escolhas que a gente tem no meta atualmente. Fechou, família? Então é isso. Esse é o primeiro vídeo. Dependendo de quando você estiver assistindo, já pode ter saído outras tier lists, tá? Vou deixar linkado nos cards. Mas pra você que chegou nesse primeiro dia, fica ligado nos próximos aí na semana, que a gente vai trazer vários vídeos falando de todas as rotas. E ó, se você gostou, se você concorda, discorda com algum desses heróis, é importante você deixar aí embaixo pra gente resenhar e eu ver a opinião de vocês também, tá? Se for nos comentários, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, eu espero te ver em um próximo vídeo.